tudo bem com vocês, gente? Começamos mais um super episódio do nosso CaseCast e hoje mais que especial, falando de um assunto tão importante que é o Outubro Rosa, a prevenção e o cuidado aí com o câncer de mama. E eu estou muito bem acompanhada com uma equipe multidisciplinar para esclarecer todas as dúvidas que os nossos ouvintes mandaram perguntinhas lá na Nativa Joinville. A gente selecionou cada uma aqui e hoje vamos tirar todas as dúvidas. Primeiramente, muito obrigada pela presença de cada um, por ter aceitado o convite. Hoje estamos com o Dr. Júlio Costa, ele que é oncoginecologista, Daiane Jaconetti, nutricionista, e a Luciana Curvelo, que é psicóloga. Então, primeiramente, podem se apresentar. Gratidão por estarem aqui. Obrigado, Letícia, pelo convite, a Rádio Nativa também. E eu sou oncoginecologista, atuo com cirurgia ginecológica e especialista em endometriose, especificamente lá no Bethesda cirurgia ginecológica, né? Eu tenho um ambulatório somente de cirurgia, mas para doenças benignas, né? Pélvicas. Então, útero, vagina, né? As cirurgias ginecológicas necessárias eu faço lá com o Hospital Bethesda. Certo. Obrigada pelo convite. Me chamo Daiane, sou especialista em nutrição oncológica e em hospitalar também. Atuo todos os dias no Hospital Bethesda, mas faço os atendimentos, né, no formato de consultório para pacientes oncológicos também. Obrigada pelo convite. Meu nome é Luciana, sou psicóloga hospitalar. Atualmente eu atendo no Hospital Bethesda. Certo, então, gente. Hoje aqui é um bate-papo. Eu vou fazendo as perguntinhas, aí o doutor pode começar, depois a área especialista de cada uma também. E se tiver a contribuir, fiquem à vontade, tá? Sintam-se em casa. Vamos lá, então. Conversa de boteco. Isso, bem isso. Bem à vontade, Só que deixa tem fluir. água. Esquece o microfone, câmera. A água, né, pra gente já hidratar aí, que é extremamente importante. Vamos lá. Então, doutor, a gente gostaria de saber quais são os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, foi a primeira pergunta do nosso ouvinte. Excelente pergunta. Então, o primeiro deles é infalível genético, né? Certo. Então, o câncer de mama, ele tem uma característica hereditária, tá? Ou seja, você herda dos seus familiares isso, né? E a gente já mapeou todas as mutações genéticas que estão presentes para o câncer de mama. Então, a gente já sabe bem como que isso acontece, né? Isso a gente não pode mexer, mas existem outros fatores de risco que esses sim são mutáveis, que estão relacionados ao estilo de vida. Então, o primeiro deles e mais comum, cigarro, né? O cigarro é o pai de todos os tipos de câncer, dá até câncer de bexiga, está muito relacionado com o câncer de mama, mas também a condição da mulher que teve uma primeira menstruação muito precoce, tá? O final da vida reprodutiva também, ou seja, menopausa tardia também é um fator maior. Alguns tipos de reposição hormonal sem controle também são fatores de risco, assim como obesidade, diabetes, estilo de vida com estresse, poucas horas de sono, alimentação rica em açúcar e ultraprocessados também são os fatores de risco mais comuns aí para o câncer de mama, né? Certo. E até a importância de realizar, então, a mamografia. E tem uma idade específica que a mulher também já tem que começar a se atentar a isso, doutor? Sim, a mamografia em específico, né? Então vamos dividir essa parte aí porque ela é bem importante, né? Primeira mamografia, 40 anos de idade, tá? Ou 10 anos antes do seu familiar de primeiro grau que teve um câncer de mama. Então, digamos que uma mulher tenha a mãe ou a irmã mais velha teve um tumor de mama aos 43 anos de idade. Ela já aos 33 já tem que começar a rastrear, tá? Mas isso deve ser feito anualmente daí. Se ela especificamente não tiver outro fator de risco que não seja o familiar, né? Se não foi identificado nenhum nódulo suspeito de mama, nenhuma calcificação ou lesão que possa sugerir que ela venha a ter alguma coisa se transformando num tumor ali, né? Mas se não tiver nenhum fator de risco,
Aos 40 ela faz todo ano e é legal associar a ultrassonografia. A complementação desses dois métodos, ela traz um rastreamento para detecção precoce mais eficiente, uma vez que a mamografia detecta as microcalcificações que são bem iniciais no tumor de mama. E já o ultrassom consegue perceber os nódulos já bem pequenininhos. Então, você juntando essas duas técnicas, você tem um poder de detecção bem bacana, tá? E até a gente escuta muito e também é recomendável, mas eu queria saber do doutor, o autoexame, ele é efetivo? Sim, ele é bacana, apesar de que isso já é bem estudado também, estabelecido, que as mulheres não têm uma habilidade muito grande de detectar nódulos menores do que 1 centímetro. Tá? Todavia, o autoexame é válido, é importante, por quê? Tem tumores de crescimento muito rápido e agressivo, que eles se desenvolvem entre um intervalo de rastreamento e outro. E daí o autoexame vai detectar. Em vez de se ela iniciar uma lesão ali 2, 3 meses depois que ela fez toda a bateria de exames, aparece uma lesão. Ela vai ver isso só depois 9, 10 meses depois. Então ali é um câncer em ação, né, gente? E se ela faz o autoexame mensalmente ou quinzenalmente, ela vai, poxa, tem alguma coisa aqui. Então, sim, é válido e altamente recomendável. Não só por conta disso, mas também para a população que não tem acesso ao exame de rotina, né? Não necessariamente uma condição de financeira, mas acesso em saúde. Gente que não mora tão perto de um centro que possa dar uma mamografia, né? O Brasil, ele é um país assim de muito contraste. A gente aqui em Joinville, a gente vive numa bolha no Brasil, né? Em termos de qualidade de vida, saúde, acesso à saúde. Mas existem locais onde a população tem acesso à saúde eventual. Não tem centro de saúde na cidade nem nada. E essas pessoas passam 5, 6, até uma década sem fazer sequer exame. Então, o autoexame... Vai deixando também, né? Claro, vai. Não tem acesso, não sente nada, tá tudo bem. Então, acaba não indo, né? Sim. E não existem estratégias de medicina preventiva efetivas nesse lugar, né? Muito menos de rastreamento. Então, o autoexame, ele vem ali, ela, poxa, tocou e fala, tem alguma coisa estranha aqui. Então, ela daí busca o acesso em saúde e fala, gente, eu vou no médico, vou viajar, vou na cidadezinha, vizinha, para eu ver o que é esse caroço aqui na minha mama. Sim. Vou ressaltar, assim, que durante a consulta que eu faço, eu sempre pergunto como foi o diagnóstico da paciente, né? Algumas é bem explícito, assim, elas sentem dor quando faz o autoexame, né? Mas existe casos que nem você falou, que quando é muito menor ali, pode não detectar, né? O nódulo pequeno é difícil. Tem algum formatinho, sei lá, algum jeito da mulher fazer com maior eficácia, né? A pega, o local, talvez, né? Tem. O legal, eu vou mostrar até aqui pra vocês, esse take aqui, né? Tá? Então, assim, no banho é o local mais recomendável. Uma mão na cabeça, a outra começa aqui na axila já, tocando esse oco da axila que tem aqui. E daí ela vem descendo, tocando a mama de fora para dentro, fazendo um caracolzinho assim. Pressão leve, somente para você sentir os tecidos que estão ali. E você vem rodeando até chegar ao mamilo. Chegou no mamilo também, palpa ali embaixo e vai tocando ali. Então, esse é o jeito mais simples, né? As mulheres têm dúvida, mas será que eu vou conseguir perceber? Se você faz regularmente, quando tiver uma coisa diferente, mesmo que você não saiba o que é, você vai ver, tem um negócio diferente aqui, eu vou lá olhar o que é, tá? Exatamente. E até linkando com o Sistema Único de Saúde, na saúde pública que você comentou, uma das perguntas dos nossos ouvintes é exatamente isso: quais são os direitos dos pacientes com câncer de mama no sistema de saúde pública? O SUS, ele tem uma premissa básica, né, de fornecer o melhor tratamento possível para as pessoas, né? Nem sempre o ideal devido às condições que a gente tem aqui no país, né? Mas especificamente para o câncer de mama, isso é bem avançado, onde a mulher ela tem direito ao acesso
a toda a cadeia de tratamento, né? Tanto para o diagnóstico inicial, uma biópsia da mama para detectar o tumor e daí encaminhar para o centro de mastologia de referência para fazer o tratamento, né? Então daí o tratamento ele pode ser dividido em radioterapia com quimioterapia, ou isso mais a cirurgia ou somente a cirurgia. Tudo isso daí é acobertado pelo SUS, inclusive também já é lei federal há um bom tempo, o conceito oncoplástico, onde ela recebe o tratamento oncológico dela para a mama, que em algumas vezes compreende a remoção total da mama e do mamilo. E daí, nesse primeiro instante da cirurgia oncológica, já é feito o procedimento de reconstrução da mama, que é bem legal. Então, ela vai tirar um bom pedaço da mama e da pele. O mastologista está fazendo a cirurgia, ele termina, ele coloca uma prótese expansora. E ela tem um botãozinho embaixo que fica debaixo da pele, é acessado com uma seringa e eles vão injetando soro ali para aquela prótese expandindo, fazer a expansão para ela dar lugar para uma futura prótese que ela vai vir colocar no lugar, para ela ter as duas mamas iguaizinhas ali, né? Sim. Não ter aquele peito operado, né? Sim. Então isso é feito, é fornecido também alguns serviços de transplante de mamilo, se puder ser conservado, é feito também nessa quesito de oncoplástica, e também tatuagem, né? Quando não dá para deixar o mamilo, vai ter que tirar. Então eles fazem tatuagem, daí tem bastante coisa legal assim nesse sentido. Até com a tecnologia, né? A evolução traz muitos benefícios também para a parte da saúde. E até os tipos de tratamento do câncer de mama. Teria específicos ou esses também entram? São esses. Entram ali. Cirurgia, quimio e rádio, né? Não existe outra coisa de diferente para tratar, né? Fica. Aí às vezes é uma coisa só, né? Às vezes é um tumor inicial pequenininho, uma cirurgia que é chamada de setor. Eles tiram um setor da mama, você divide, por exemplo, divide a mama em 4 pedaços, eles tiram um setor da mama apenas onde está o tumor. Né? Só aquilo ali como cirurgia basta. Às vezes o tumor está muito grande, espalhado em vários locais da mama, às vezes para os linfonodos da axila, as ínguas da axila. Então ela vai fazer antes uma químio e uma rádio, daí opera e depois ainda segue com mais químio e rádio. Então é seguido os protocolos padrões internacionais para tratamento de câncer de mama aqui no Brasil pelo SUS. Perfeito. Vamos sugar tudo que a gente consegue do doutor, né? Uma das perguntinhas também do nosso ouvinte foi se existe alguma maneira de prevenir o câncer de mama. A gente vê até a população vai muito de uma qualidade de vida também, né, doutor? 100%, né? Isso é uma coisa que eu comento sempre com as minhas pacientes, né? Ela vir ver o médico e fazer os exames não é prevenção. Isso jamais e nunca será. Tá? Isso é só rastreamento para detecção precoce. A prevenção para todo e qualquer tipo de câncer, não só o de mama, são os hábitos de vida saudáveis. Tá? Praticar atividade física regular, não fumar, não consumir álcool em excesso, evitar o estresse, ter horas de sono regulares. Né? Esses sim são os fatores de prevenção. E a prevenção você pratica todo dia. Tá? Exatamente. Nem o autoexame, ele é uma prevenção, ele também é um rastreamento. Então, isso também é importante a gente conversar sobre isso, porque as pessoas acham que ir lá fazer, tá tudo certo. Eu falo, não, você tem que fazer a tua parte também, que é justamente se cuidar, né? Então, isso é muito importante deixar frisado que as consequências oncológicas que a gente tem na nossa vida tem o fundo genético, mas boa parte delas está relacionada com o estilo de vida. Exatamente. Juntamente com o emocional. Então, o nosso emocional, como é que está desenvolvido tudo isso? E agora, né, faço até a pergunta aí para nossa psico, que os nossos ouvintes também querem saber como oferecer esse apoio emocional a alguém que foi diagnosticado com o câncer de mama, que a gente sabe que é bem delicado, né? Então, assim, partindo dessa primeira informação com o médico, né, e confirmando esse diagnóstico, isso já tem um impacto gigantesco emocional, né, na vida da paciente. Então, se ela vai lidar com uma série de questões antes não vivenciadas, medos,
Será que eu vou conseguir avançar nesse tratamento? Será que eu vou ter cura ou não, né? Então, de forma assim bem fácil de entender, a gente não tem uma receita de bolo, né? Passo 1, passo 2, passo 3, né? Psicologicamente, eu acho que antes da gente orientar o que a pessoa deve fazer, a gente precisa acolher, né? Acolher, perguntar para essa paciente como é que ela está se sentindo, se ela precisa de ajuda, né? Essa rede de apoio, ela é fundamental durante o tratamento, muito né, culpa doutor? também, né, Luciana? Aquele sentimento de culpa, assim, muitas delas sentem e questionam, o que eu fiz de errado? Por que eu tô Passei por isso? por processos de angústia, né? Passei por processos de perdão, então o sentimento de culpa ele sempre está, sempre não, mas na maioria das vezes ele pode estar implícito ali, né? Sim. Então esse momento inicial é de ficar assustada e tentar achar respostas, né? Mas para quem convive com essa paciente que recebeu o diagnóstico é acolher, escutar, se colocar presente, se possível acompanhar durante o tratamento, né? Evitar julgamentos, evitar comparações, né? Olha, fulana fez o tratamento, foi assim, o teu também vai ser, porque as pessoas elas são diferentes, né? E o tratamento ele vai evoluir de forma diferente. Então acho que antes de saber o que falar é escutar. Né? Acho que a palavra seria essa, assim, escutar, ouvir, se colocar presente, né? Porque a própria paciente ela vai te trazendo as demandas, ela vai dizendo do que ela precisa, né? E a família, a rede de apoio, a equipe que vai estar acompanhando vai direcionando conforme a demanda do próprio paciente. Né? Acho que é acolhimento, escuta, isso é fundamental durante o tratamento, sabe? Certo. E até, Luciana, para o paciente, né, que a mulher que está com câncer, está nesse processo, muitas vezes ainda está com câncer, mas também, ou já deixou o câncer, mas ficam sequelas também emocionais. Como lidar com isso, a mulher mesmo? Até para as nossas ouvintes, que muitas vezes podem estar passando por isso agora, tem aquele recadinho, como que elas podem lidar com essas sequelas? Depende, né? Porque as pessoas elas são muito diferentes, então... Sim. Tem pacientes que elas podem ter um sentimento no final do tratamento de felicidade, de ressignificar a própria vida, outras no decorrer do tratamento e de como foram as sequelas disso tudo, porque mexe muito com a autoestima, né, da pessoa. Então isso é algo muito forte, então podem vir sentimentos de depressão. Claro que o acompanhamento psicológico, se possível, né, ele é de grande importância. Mas a rede de apoio, ela também ela é fundamental, Fortalece, né? E a pessoa tá falando, tá direcionando, como eu falei anteriormente, assim, ela tá direcionando o que ela precisa, assim, né? Para poder ser auxiliada. O que eu acho que é super válido lembrar que esse tipo de tumor ginecológico, né, ele mexe com a feminilidade da mulher. Então, aquele negócio de você ficar inibida com a nudez, né? Aquela condição de da mulher se sentir mutilada, tá? E apesar da cirurgia oncoplástica ser maravilhosa, linda, não é a mesma mama, né? E aquela sensação que ela tem de perda de feminilidade, né? Então isso acaba sendo um fator inibidor muito grande e ele tem um impacto na sexualidade dessa mulher, no desenvolvimento social, no núcleo familiar. Ela perde ela mesma se desce do trono de matriarca, de quem organiza a família, justamente por ela ter falhado fisicamente com ela mesma, com os familiares, então ela acaba perdendo isso. Então, o interessante para essas mulheres, que elas acabam destruindo a sua psique nessa condição, é ajudar ela a reconstruir, como a Luciana falou, se ressignificar, né? Se entender novamente, que ela lutou uma batalha, venceu, mas toda batalha tem cicatriz, tem perdas, né? Sim. E é que ela tem que seguir em frente com essa condição. Se tornar vitoriosa. Exato, e daí esse apoio para ela conseguir se reerguer é bastante importante. E também, como a Luciana falou, o apoio da família é muito importante, né? Outro dado em câncer ginecológico que é muito triste é o grau de abandono do marido,
da mulher com câncer é muito alto, né? O câncer de mama bastante, mas os tumores ginecológicos que acabam tendo também cirurgias mutilantes, eles infelizmente não têm a sexualidade de vez, às vezes tem que tirar a vagina da mulher, etc, né? E tem muito abandono do marido, porque ele não vê mais a mulher ali. Então, pensa, como é que fica esse negócio do psicológico delas? Socialmente é muito ruim, às vezes o marido é provedor, então ela vai perder o apoio financeiro, o apoio do marido, do companheiro, né? Então, o que ela vai pensar sobre isso? Eu não sou mulher suficiente, eu não consigo ter uma entrega como mulher, e ela deixa de se ver como mulher também. Isso é bem ruim. E o impacto disso, né, doutor, durante o tratamento, né? Sem dúvida. Porque questões de saúde mental, elas interferem de forma direta, né? Na questão clínica também, né? Exato. E a própria questão dela querer seguir em frente com o tratamento, né? Então, querer se reerguer, precisa de muitas outras coisas além do que eu citei ali, de você operar a mama, fazer uma químio, mas depois ela vai ter que tratar uma secura do genital, ela vai ter que fazer uma terapia hormonal para bloquear estrogênio, então ela vai ter calorão, ela vai perder massa óssea, vai cair cabelo, a unha não vai mais ser aquela coisa toda, libido diminui muito, então tudo isso tem que ter um grau de ajuda, e se ela não tiver acolhida e bem, ela não vai seguir nisso daí, porque é sofrido, é difícil, né? Então, o preço que o câncer cobra é muito alto da mulher em todos os sentidos, né? Então, nessa parte psicológica é uma coisa que nunca e jamais deve ser deixada de lado, assim, sabe? A gente tem o tumor, o câncer, ele é uma coisa muito técnica, muito científica. Você tem que levar o negócio até com uma certa frieza, senão você também não consegue ter boas decisões da parte médica, né? Mas você se envolve, você vê, você tem que identificar essas coisas e tratar prontamente também, né? Então, esse apoio, ela tem que se sentir acolhida diretamente com a equipe que está envolvida no tratamento dela, de suma importância. Não deixar, vou ficar na minha, né? Eu vou me lidar sozinha, é a pior coisa que faz. Então, tem que realmente falar com profissionais capacitados, falar com as pessoas que estão ali na rede de apoio, principalmente. Então, nunca levar só para você. A gente sabe que esse conjunto, esse trabalho, ele é muito mais valioso, certo? E até o doutor falando dessas questões do câncer ali, uma das perguntinhas também do nosso ouvinte foi se o câncer de mama é contagioso, no sentido se ele passa para outros órgãos. A palavra certa é se ele produz metástases. Né? Contagioso se passa de uma pessoa para outra, né? Isso, exatamente, até não passa, contagioso. Né? Então é até bom citar, claro. Quem está com câncer não passa câncer para os outros. Gente, fiquem um sossegados, não pega, tá? Mas ele sim é capaz de produzir metástases, né? As mais comuns são ósseas, pulmonares, fígado e cérebro. Tá? Então, nas doenças avançadas, isso pode ocorrer também, tá? Então, tá certo. Bem esclarecidinho aí pelo doutor. E a questão da reposição hormonal, então, que pode causar câncer de mama. Também a gente está aqui com a nossa Nutri. E até, Dani, falar um pouquinho pra gente, então, que uma das perguntas é a reposição hormonal. Então, ela pode causar câncer de mama? Essa é a questão? Olha, essa aí eu vou passar para o doutor. Sim. Gente, então vamos lá. Eu costumo explicar isso de forma bem didática para as minhas pacientes, separando dois grupos de mulheres imaginárias que elas embarcam num ônibus, que é a vida delas, elas vão seguir uma viagem. Certo. O mesmo número de mulheres no ônibus vai seguindo a viagem, um deles vem para a menopausa e não faz nada e o ônibus segue. O outro tem a menopausa e a reposição hormonal. No final dessa viagem do ônibus, a gente faz uma contagem de quantas mulheres morreram com câncer de mama, quantas tiveram o diagnóstico, trataram e sobreviveram, e o principal de tudo, como está a qualidade de vida delas. Então, existe uma diferença muito pequena nesse grupo em relação a casos de câncer e reposição hormonal, desde que bem feita, tá? Reposição hormonal bem feita, segura. Não aumenta de forma significativa a chance de câncer de mama, tá?
O que pode acontecer numa reposição é o tumor aparecer um pouquinho mais rápido, porque eles são dependentes de hormônio, tá? Mas não quer dizer que ele é o causador do tumor, tá? Então, hormônio, ele não é oncogênico, ele não causa câncer, desde que você não entupa essa mulher de hormônio. Mas numa dosagem fisiológica, igual ela apresentou durante a vida, não. Até porque se você for ver, olha o tanto de mulher que toma anticoncepcional, que é um hormônio. Não tem uma epidemia de câncer de mama, especialmente no começo da vida da pílula, quando lançaram, podia dar para uma girafa tomar que não engravidava também, de tanto hormônio que tinha lá. E não houve um aumento expressivo do número de câncer de mama, tá? Daí o mais importante, perdão, o mais importante de tudo é a diferença de qualidade de vida que essas mulheres chegam lá no final, né? Então a reposição hormonal, ela traz muita qualidade de vida. Então não tem por que demonizar a reposição hormonal, tá? Principalmente se você comparar ela com outros fatores de risco, como obesidade, diabetes, alimentação rica em processados e açúcares. Mas é infinitamente muito mais arriscado você ter um estilo de vida desregrado do que tomar um hormôniozinho, tá? Então, se precisar, podem fazer a reposição hormonal tranquilas, sem problema nenhum. E a gente agora então faz o link, porque durante esse tratamento, o funcionamento metabólico do paciente ele pode mudar. Aí que vem se precisa repor vitaminas ou algum tipo de suplemento. E aí, Nutri, tu acha que precisa, não precisa? Depende, né? Cada paciente é um paciente e Certo. isso vai depender muito de como essa paciente chega para mim. Porque muitas vezes esse paciente, ele chega já no momento ali de somente conseguir apagar fogo. Já outras pessoas, devido a essa condição de campanhas que nós temos hoje, terem realmente essa conscientização que, não, eu descobri, eu preciso começar ali já a me cuidar. Então, eu tenho todos esses públicos. E eu acredito que, assim, o câncer de mama, a maioria dos seus tratamentos podem levar ao aumento de peso pelos corticoides, entre outras questões. E o que a gente trabalha nesses casos é manter o peso ou algumas vezes tentar reduzir, só que trocando o estilo da alimentação desse paciente, né? Então, assim, a suplementação, eu sou totalmente a favor, mas quando ela é necessária. Então, a gente sempre vai fazer baseado nos exames que ela vai trazendo para mim. Então, de acordo com o que ela me traz, a gente vai trabalhando na necessidade desses suplementos para elas. Não é uma coisa que começou a trabalhar comigo ali, a gente começou esse acompanhamento, já vai iniciar a suplementação. Tem algumas coisas mais chaves que eu gosto sempre que meus pacientes utilizem, como o ômega 3, né, o whey protein, proteínas ali, mas assim, não existe uma fórmula também que, não, essa aqui começou, já vai entrar com essas coisas, sabe? Não, é tudo bem individualizado. Certo. E o estado nutricional de uma paciente com câncer de mama pode influenciar na resposta do tratamento? Totalmente. Totalmente. Primeiro, por conta de tudo que a gente conversou aqui, né? Muitas... por ter esse sentimento de eu estou sozinha nisso, elas acabam não tendo forças para se cuidar mesmo, né? Tem as outras questões de tipo assim, o abandono, que eu escuto bastante também. Então, isso deixa elas num estado de tristeza muito, muito profundo e elas vão ficando cada vez mais desnutridas, mais emotivas. E quando o paciente está muito desnutrido, com os exames laboratoriais deles muito ruim, eu acredito que, né, você concorde comigo que aí não dá para continuar o tratamento, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, seja lá qual for a proposta ali do tratamento. Então, eles têm que dar uma pausa no tratamento. Essa pausa, muitas vezes, faz com que esse câncer avance muito, né? Então, sim, totalmente. Totalmente. Aí, ó. E vem, como a gente bem coloca, essa então, né, do médico passar para ti e daí, de acordo com esse histórico, traçar esse plano, né, nutricional para esse paciente. E a gente sabe que o comer, ele é tão prazeroso. Sim. E o paciente com esse câncer, ele fica fraco, né? Ele deixa de apreciar os prazeres.
E daí vem a Exatamente. equipe aí para dar todo o apoio. Sim, é porque eles perdem muito, né? Muita sensibilidade, por exemplo, de paladar. A língua ali tem sabores muito alterados, né? Então, o que eu sempre ensino, eu sempre digo assim: pegue o que você goste de comer e capriche nisso, né? Deixe seu prato bonito. São coisas bem básicas, assim, mas que faz sentido, né? Total diferença. Faz né? sentido, assim. Então, eu tenho pacientes que fazem o seu pratinho bem bonitinho, justamente para ser uma forma de autocuidado mesmo por eles, sabe? Eu tento sempre trazer também, não sou psicóloga, mas gosto muito de abordar essas coisas, assim, de acolher mesmo o meu paciente. Então, eu sempre dou esse tipo de orientação. Se olhe com cuidado, porque ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder comer por você. Ninguém vai poder fazer a atividade física por você. A gente pode orientar, né? Mas o ato de fazer mesmo é só teu. Então, eu tento trazer essa conscientização para que eles avancem, sabe? Certo. Perfeito. Tem algumas coisas na nutrição que são interessantes, como a Dani falou, assim, intervenções básicas. A primeira delas, orientar para essa mulher que ela tenha um consumo equilibrado de macronutrientes. O que é isso? Simplesmente você entender quanto você precisa comer de proteína, carne, ovo, peixe, frango, quanto você tem que comer de carboidrato, pão, bolo, bolacha, macarrão, batata, arroz, quanto tem que comer de gordura. Tá? Manteiga, bacon, etc., no dia a dia. Por quê? O câncer é uma doença que a gente chama de consumptiva. Né? Ela consome a pessoa, por isso que o canceroso emagrece, fica caquético, porque o tumor consome, né? O tratamento também é meio judiado, sabe? A quimioterapia, ela pode produzir mucosite no paciente, que induz diarreia, então perde muito, não absorve bem. A língua pode ficar, além do que ela falou de perder gosto, também Feridinhas, né? machuca, então essa pessoa não consegue comer direito. Então, ajudar nesse equilíbrio e estratégias simples, assim, então você não está conseguindo mastigar, então que tal você liquidificar a tua carne? Papinha, igual você dá para o neném, que você faz ali papinha, porque ele não tem dente, você vai fazer para essa pessoa também. Então não são assim coisas muito grandiosas, é mais uma condição assim de zelo que você tem para orientar como essa pessoa seguir esse caminho e transpor esses problemas de forma mais fácil, né? Porque eles vão aparecer. Então essa condição é bem comum, tá? E existe um problema muito sério hoje de desnutrição geral da população, associada, que é uma obesidade, que já é um fator de risco, mas é uma obesidade de desnutrição. Por quê? Se consome muito carboidrato, que é um macronutriente que geralmente é pobre de elementos nutricionais. Ele só tem carboidrato, só energia. Mas na hora que acaba essa pilha, não sobra mais nada. Diferente de você comer um bife, de você comer um legume, né? E essa pessoa, quando ela vai começar o tratamento, mesmo sendo magra ou sobrepeso ou obesidade, às vezes ela tem uma anemia, às vezes ela tem uma deficiência de vitamina. Então, isso também é importante ser corrigido o mais breve possível, para a cicatrização melhorar, para a quimioterapia não consumir tanto, para ela não ter tanta mucosite. Então, para aquela queda de cabelo dela não ser tão aterrorizante assim. E você tem que nutrir teu corpo com comida, né? Então, essas estratégias têm que ser bem orientadas para as mulheres, para elas conseguirem transpor essa fase de uma forma um pouco mais fácil. É um conjunto. E até isso de vitaminas, assim, durante o tratamento oncológico é um pouco arriscado, porque muitas vitaminas, elas interagem com a quimioterapia, né? Então, elas têm o lugar de metabolização na mesma enzima ali do nosso fígado. E isso é bem perigoso, podendo ou aumentar muito, né, o sintoma da quimioterapia, ou podendo fazer com que ela perca o efeito ou reduza, né? Perder o efeito eu acho difícil, mas reduzir muito. Perde. Ou aumenta a toxicidade da quimioterapia, ou reduz muito. Ou você perde o efeito dela. As duas coisas são péssimas. Sim, então tem que ser uma coisa muito bem orientada para que isso não prejudique o paciente, né? A gente escuta bastante assim, a minha vizinha consome esse aqui, será que eu posso também?
Não, gente, não façam isso. É porque todo brasileiro, ele é semi-médico, semi-engenheiro, Sim. semi-técnico de futebol, né? Então dá bastante opinião, assim, né? Não, mas E isso é uma coisa legal até de comentar, né? Eu sempre peço para as minhas pacientes, no diagnóstico, boca fechada. Você compartilha a informação com o teu núcleo familiar, que é importante, que vai ser um atuante direto nas decisões e no enfrentamento dos problemas e das adversidades dessa pessoa e do tratamento, mas o resto, a boca fechada, não fala nada, não precisa saber, é uma coisa pessoal. Né? Então você gritar que tem um problema desse aos quatro ventos, você vai ter pouca ajuda, muita especulação e bastante gente Muita opinião, em cima da desgraça. muita opinião, Você né? percebe isso também, né, Luciane? Muita Que é opinião. difícil. E a paciente fica insegura, né? Sim. Mas será que tá certo? Começa a colocar pensamentos de insegurança em relação ao tratamento, né? Eu tenho recebido Isso é ruim. pacientes bem recorrente, assim, que o motivo da consulta é terrorismo nutricional. A pessoa fica assim, sem rumo mesmo, sabe? Isso não pode, mas isso aqui pode, isso aqui eu faço, isso aqui fulano deu certo. E eles se encontram algumas vezes também durante a quimioterapia, tá um fazendo, aí tem outro lá, e um compartilha a tua experiência, que comigo deu certo isso, aí ele quer fazer também, sabe? Então, assim, é bem assustador pra eles. Tem mais isso ainda, né? Exatamente, que daí vem justamente se comparar com o outro e falar, mas aí o que ele vai pensar de mim se eu fizer aquilo? Mas aí o que ele vai pensar? Querer dar satisfação pro próximo da tua vida, né? Por isso que essa rede que está próxima ao paciente tem que ser nem sempre é possível, né? Mas, se possível, tem que ser uma rede acolhedora, né? Acolhedora e saudável. Pessoas bem próximas, assim, a paciente, né? E tem, além disso, a comparação que a pessoa faz, né? Então, você começa a conversar, daí tem uns grupos de Facebook, WhatsApp, WhatsApp, né? WhatsApp tem muito, né? Um monte, e elas ficam trocando ideia ali, que é legal, é um apoio, mas também tem muita comparação. Então teve, poxa, uma sortuda lá, tratou, deu tudo certo, ela se escapou fácil daquilo. Por que eu não consegui, e a outra né? não deu certo, dela assim, meu, por quê? O que eu fiz de diferente dela? Daí começa a comparação, frustração, depressão, ansiedade com o tratamento, daí ela começa a querer buscar uma causa, além de se culpar, culpa o médico, culpa a quimioterapia, culpa qualquer outra coisa, né? E às vezes não há o que pôr culpa nesse problema, né? Às vezes é de fato um azar, né? Que é outra coisa que eu explico para elas também. Eu falo, por quê? Eu falei, olha, existe uma coisa chamada azar. Quando algo de ruim ou errado pode acontecer, às vezes ele acontece. Igual você bater o carro. Igual quando você erra o teu arroz, que ele queima. Às vezes o câncer ele é assim também. Não tem um fator identificável de causa, mas ele aparece. E é justamente ali que você tem que explicar para ela que, infelizmente, é um azar, que ninguém tem culpa daquilo, mas que vai ter que enfrentar. Né? É isso mesmo. Gente, está sendo uma aula, muito conhecimento. E isso que é o importante, conhecimento é a base de tudo. A partir do momento que você sabe, não, eu vou buscar o tratamento, eu vou me cuidar, eu vou me tocar. E aí, esse é o objetivo desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, que está muito boa. E a gente já indo para os finalmente, como diz, eu gostaria que cada um pudesse deixar um recadinho para as nossas ouvintes, que estamos, né, outubro, que é o mês da prevenção, da conscientização sobre o câncer de mama, que ganhou, né, o mês, essa atenção especial, claro que o cuidado é o ano inteiro, é todos os momentos, mas um mês direcionado para isso. Se vocês puderem deixar cada uma palavrinha também, a gente fica bem agradecido. Eu gostaria, sim. Eu gostaria de falar sobre aquele polêmico, o açúcar alimenta o câncer, sabe? Tem questões muito sérias sobre isso. Por exemplo, o açúcar, sim, ele é uma forma de energia bem rápida, o que vai favorecer ali um alimento mais... de uma forma mais rápida para essa célula, né? A nossa preocupação quanto nutricionista é a questão que, quando o paciente começa com essa ideia de o açúcar, eles acabam tirando muitos outros alimentos da refeição. Por exemplo, temos vários alimentos que se formam que se transformam em açúcar no nosso organismo, né? Então, eles pesquisam, porque eles são bem, assim, inteirados, né, do assunto. Eles pesquisam quais alimentos se transformam em açúcar e tiram também isso.
do seu cardápio, né? Eu acho que tudo que você consome com moderação, ela não vai fazer um mal para você. Então, assim, é tudo que a gente conversou até agora, na verdade, né? É o autocuidado, é a prevenção diária, né? Então, não fazer terrorismo e nem ser radical ao nível de tirar fruta, porque a fruta vira açúcar no nosso corpo. É tão diferente no atendimento clínico, assim, Sim, sabe? Quando você está ali na hora, né? Cada pessoa, ela é única, né? Ela é diferente. Às vezes você não consegue passar a mesma orientação para todas as pessoas, assim, sabe? Mas o que a gente percebe é que a rede de apoio da pessoa que tem o diagnóstico, né? Quem está perto dessa pessoa, isso contribui muito, né? Pode contribuir de forma negativa como de forma positiva, né? O que eu queria dizer é que muitas vezes essa rede de apoio, ela é falha, né? E quando isso acontece, ela pode buscar serviços, né? Outras pessoas. Aonde está fazendo a quimioterapia, de modo geral, né? Tem um profissional da área da psicologia, ou se não há nesse espaço na unidade básica de saúde, né? Ou em outros centros especializados, né? Esse apoio emocional, ele é fundamental para que a pessoa se sinta estimulada a fazer o tratamento, né? Porque como a gente falou aqui, períodos de depressão, eles são bem comuns, assim, né? E isso interfere de forma bastante negativa. Doutor. Vamos lá, então. Antes de fazer minhas considerações, agradeço a vocês três aí por estarem comigo hoje. Foi bom demais a conversa. E é o que eu acho mais importante de tudo para o câncer de mama, gente. Se toquem, façam um autoexame sempre, tá? Mas também comam bem, durmam bem, se exercitem, amem muito e sejam felizes. Isso é o que melhor previne qualquer câncer. Perfeito, gente. Muito obrigada a cada um, doutor, Obrigado. nutricionista, psicóloga. Gratidão mesmo por estarem aqui. As perguntinhas dos nossos ouvintes foram muito bem respondidas. Gratidão mesmo. A gente vai ficando por aqui. Que todos tenham aí uma excelente semana também. Um sucesso na vida profissional de cada um. Amém. Precisando, estamos aí sempre. Vamos ficando por aqui. Até o próximo CaseCast. E se cuide, se ame.